Bom dia, pessoal aí do ensino médio, né? Estamos de volta aí para mais uma aula de física, né? Sei que vocês estavam aí com muita saudade de mim, do seu professor querido de física. Oh my God! Wow! E estamos aqui de volta para trazer um assunto aqui bem interessante para o conhecimento de vocês, que é muito importante, aquilo que nós já vimos trabalhando na escola. E dando continuidade, eu gostaria de reforçar um pouco hoje a respeito do nosso assunto aí de movimento circular, né? Um assunto que a gente já tinha começado, mas que a gente ainda não tinha feito nenhum exercício, nenhuma atividade. Então hoje eu vou dar uma recapitulada nesse assunto e fazer aqui algumas atividades, e vocês também terão aí dever de casa aí para fazer. E vocês poderão estar tirando dúvida comigo lá no grupo, ou no aplicativo Educaribox, ou até mesmo aí nos comentários do vídeo, né? Aguarda aí o feedback de vocês e vamos aí para o nosso assunto. Primeiramente, para entender o movimento circular, eu tenho que entender o que é o conceito de radiano, né? Vocês estão vendo aqui que eu fiz essa formazinha aqui, né? E aí, quando eu faço, o que é o movimento circular, né? O movimento circular é exatamente quando eu pego e faço esse movimento aqui, né? Eu faço aqui um movimento em torno de um centro e eu tenho aqui essa distância até o centro, que eu chamo essa distância de raio. E quando eu faço esse movimento circular, essa medida dessa distância circular percorrida, por padrão, nós medimos ela como radianos. Mas ela também pode ser medida aí em graus. Mas graus e radianos, existe aí um fator de conversão entre essas medidas, que é o que eu vou mostrar já já. Então, entendemos já que quando eu dou uma volta ou mais, essa medida ela pode ser medida em graus ou em radianos. E qual é a diferença entre as duas, né? A medida em radianos é exatamente essa medida aqui, ó, que está marcada de vermelho. E essa medida aqui, verdinha, é exatamente o ângulo que está sendo medido para se dar percorrer uma certa distância, que eu diria que é uma distância angular. Então, a abertura angular correspondente a um arco é igual ao raio da minha circunferência. Então, um raio, ó, é essa medida aqui, e um radiano, que é isso aqui, ó, tem exatamente a mesma medida em centímetros, né, ou em metros, de um raio da circunferência. Ou seja, essa medida aqui é igual a essa aqui, ó. Então, o radiano, você já percebe que ele tem uma associação com o raio da minha circunferência. Se a minha circunferência tem um raio muito grande, ou seja, se for um círculo muito grande, esses radianos vai ter um valor menor de ângulo aqui. Então, o raio influencia nisso. Então, o que nós entendemos? Que se um radiano equivale a um raio de uma circunferência de um determinado raio, então esse deslocamento aqui, representado por essa letra, né? O meu deslocamento angular, ele vai ser equivalente a esse meu deslocamento aí linear. Ou seja, como é que eu relaciono as duas medidas? É dessa forma, que S vezes 1 é igual à minha medida do raio vezes o meu deslocamento angular. Ou seja, se eu multiplicar o deslocamento angular pelo raio, eu tenho exatamente a medida aí em metros do meu deslocamento linear. Ou seja, o meu deslocamento linear é o meu deslocamento angular, né? Vou até marcar aqui, né? Então, isso aqui é o meu deslocamento
angular. E aqui você tem o deslocamento linear. Ou seja, é aquele que você mede em metros. E o deslocamento angular, você pode estar medindo ele em graus, né? Ou em radianos. E a gente vai já ver como é que a gente converte aí entre os dois. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Em uma circunferência de 10 centímetros de raio, 3 radianos representam o quê? Um percurso de 30 centímetros. Eu posso fazer assim, dessa forma. Quanto maior o meu raio da minha circunferência, maior vai ser essa minha distância percorrida aí em radianos. Então, qual é a relação entre graus e radianos, né? A relação é exatamente essa. Ó. Uma volta completa em uma circunferência, ó, para uma volta completa, nós temos aí o quê? Né? Vou fazer aqui um desenho para vocês, mais uma vez. Imagina, você tem aqui um círculo e eu divido esse círculo aí em 4 pedaços. Né? Então, nós entendemos que esse ângulo bem aqui, ó, ele equivale a 90 graus. Se eu dou meia volta, esse ângulo equivale aí a 180 graus. Se eu venho até aqui, né, nós temos aí 270 graus. E se eu faço uma volta completa, você tem aí 360 graus. Ou seja, à medida que eu vou considerar como aí o π, né? O π, ele equivale a o quê? O π, ele equivale a 180 graus. Ou seja, se eu dou meia volta, significa que eu percorri π radianos. Ou seja, 3,14, né? Que é o valor padrão aí de π radianos. Sempre que eu dou meia volta. E se eu dou uma volta completa? Se eu dou uma volta completa, eu dou 360 graus. Ou seja, eu dou 2π radianos. 2π seria o quê? Seria 6,28 radianos. Né? Então, esse aqui é o conceito que vocês têm que entender. Ou seja, uma volta completa, como eu disse para vocês, é 360 graus. E 360 graus é equivalente aí a 2π radianos. Daí, 180 graus é exatamente só π. E 90 graus, que é a metade de 180, seria aí, ó, π sobre 2, né? Radianos, que é a unidade de medida aqui que nós estamos falando. Então, ó, como é que eu converto um ângulo que está em graus para radianos? Vamos aqui um exemplo. Ó. Eu quero converter 30 graus para radianos. Então, π radianos é 180. Então, a medida em radianos que eu quero vai ser 30 graus. E aqui o que eu faço? Aqui é como se fosse uma regra de 3. Ó. Você faz aqui, ó, meios pelos extremos. Ó. 30 vezes o quê? 30 vezes π, ó, vai ser dividido aí por 180. Então, sempre que eu vou converter para radianos, eu multiplico por π e divido por 180. E qual é o valor de π? O valor de π é 3,14, né? Nós vamos fazer aqui. Então, 30 vezes 3,14
dá 94,2. Que na nossa conta aí, eu vou dividir por 180, né? 180 vai dar aí 0,523, 24, né? A gente pode aí dar uma arredondadazinha, né? Então, ó, sempre que eu vou converter de graus para radianos, eu vou fazer aí essa regra de 3. Ou eu posso simplesmente multiplicar o ângulo por π e dividir aí por 180. E para fazer o contrário, né? Para converter uma medida que está em radianos, por exemplo, 2π sobre 3 radianos, para graus, é mais fácil. O que eu preciso fazer? Eu simplesmente só preciso aí multiplicar por 180, né? 180 vezes 2π sobre 3, né? Você tem aí, π radianos é igual a 180. Então, você tem aí, você multiplica, ó, 2π sobre 3, você substitui aí o π por 180. E você faz a multiplicação. Então, 2 vezes 180 dividido por 3, que vai dar aí 120, que é exatamente a nossa medida aí em graus. Então, o processo inverso ele é feito aí dessa forma. Posso também converter o valor já em radianos para graus. Nesse caso, eu faço a regra de 3 assim, ó. Π radianos é igual a 180. Então, 1,33 é igual ao ângulo que eu quero. E aí, eu multiplicando, eu vou ter isso aqui, ó. 180 vezes 1,33 e eu divido aí por π. Como? 180 vezes 1,33 dividido por 3,14, né? Dá 76 aí, 2 graus, né? Então, multiplico aqui e depois faço aí a minha divisão. Então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, vou falar apenas um pouco mais sobre período e frequência. Qual a diferença aí entre período e frequência? Período é exatamente o tempo que eu levo para completar uma repetição, ou seja, pode ser uma volta, pode ser um ciclo. E a frequência é exatamente a quantidade de vezes que eu estou fazendo esse meu ciclo em um determinado tempo. Ou seja, o período é o tempo de cada repetição. E a frequência é o número de repetições por unidade de tempo. O período pode ser medido em segundos, minutos e horas. E a minha frequência, ela pode ser medida em hertz ou RPM, que é rotações por minuto, ou RPS. E qual é a relação entre frequência e período? É que eu tenho que a minha frequência, ela é 1 sobre T, ou seja, ela é exatamente, pode ser o inverso do meu período. Vamos fazer um exemplo. Uma roda gira 120 rotações por minuto. Calcule sua frequência em hertz. Ou seja, quanto é que é um minuto? Um minuto é 60 segundos. Então, se ela gira 120 RPM, são 120 rotações por minuto. 120 dividido por 60 vai dar aí 2 Hz, que é a medida aí da minha frequência. E qual seria o período dela? Se a minha frequência é 2 Hz, o meu período é o quê? Se a frequência é o inverso do período, o período também é o inverso da frequência. Então, eu divido aí 1 por 2, que é o valor da minha frequência, que eu achei aqui, né? Que vai dar aí 0,5 segundos.
Outro exemplo, né? Um ponto leva 5 segundos para completar uma trajetória circular. Calcule a frequência em hertz e em rotações por minuto. Ou seja, se ele leva um tempo de 5 segundos, para eu calcular a frequência, eu vou dividir aí 1 pelo período, 1 por t. Ou seja, 1 dividido para 5, dá aí 0,2 Hz, que é a minha frequência. E como é que eu transformo de Hz para RPM? Eu só multiplico aí por 60, que é o valor de 1 minuto. 1 minuto não tem 60 segundos, então 0,2 vezes 60 dá aí 12 RPM, 12 rotações por minuto. Então, pessoal, obrigado aí por terem participado da nossa aula, né? Eu vou estar mandando aí uma atividade para vocês estarem fazendo em casa sobre esse assunto da nossa aula de hoje, né? Espero que vocês consigam aí responder, né? E obrigado aí por participar da nossa aula. Não esqueçam de comentar o vídeo se vocês tiverem alguma dúvida. Eu estou precisando do feedback de vocês. Podem também estar tirando dúvida lá no grupo da sala e também no aplicativo Educaribox, onde eu vou estar disponibilizando o link dessa aula, e o slide e também a atividade que eu quero que vocês estejam aí respondendo. Então, obrigado, pessoal. Tenham aí um bom dia e até logo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not